Shalom, povo de Deus! Como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. É bênção demais a gente poder estar aqui, compartilhar a palavra, adorar o nosso Deus, orar a Ele, entregando toda a nossa vida, tudo que está dentro do nosso coração. Então é uma bênção maravilhosa. Vamos orar para a gente adorar o nosso Deus? Pai de misericórdia, nós te louvamos, Deus, te bendizemos, Pai, te engrandecemos o nome, porque é pelas tuas misericórdias que nós estamos aqui, meu Pai. Queremos te agradecer pela graça, Deus, de podermos compartilhar da tua palavra, te agradecer pela bênção, Pai, que é te adorar verdadeiramente e te entregar, Deus, aquilo tudo que está no nosso coração. De repente, Deus, tem gente que está assistindo esse programa agora, esse momento agora, que está bem preocupado, Deus, com alguma coisa. Eu te peço que desde já, Deus, o Senhor vá em socorro, ministre ao coração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nosso Deus? Nosso Deus é maravilhoso, Ele tem derramado muitas bênçãos sobre nós e é por isso que a gente louva e adora o nome dEle. Bênção demais. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, me ensina a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-Te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do Teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a Ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-Te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do Teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a Ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei
em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Meus irmãos, o texto da gente de hoje é Números capítulo 30. Não é um capítulo tão extenso, no entanto, ele tem algumas particularidades que são bem importantes e que nos chama a atenção e que a gente precisa esmiuçar. É um texto que fala sobre verdade. E é importante demais a gente conversar sobre isso nos nossos dias, porque, infelizmente, a verdade tem faltado em muitos momentos. E o nosso Deus, ele conclama, ele desafia o povo a ser verdadeiro em tudo e cumprir com a sua palavra, assim como ele cumpre com a dele. Então a gente vai lendo as porções desse texto e vai colocando a exposição, explicando algum aspecto que seja necessário e aplicando, tá ok? Então, Números capítulo 30, o primeiro e o segundo versículo dizem assim: Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Meus irmãos, a gente está diante de um capítulo da Bíblia que fala e abre falando ao cabeça da casa, ao chefe da família, ao pastor da casa. E por que naquela época era tão importante falar sobre isso e também na nossa época? O povo tinha saído do Egito. E nessa saída do Egito, eles saem com todos os valores, as tradições, a forma de vida, o estilo, a cultura do Egito para eles. E interessantemente, os achados arqueológicos e os historiadores falam que o Egito era um lugar de muita corrupção, de muita mentira. Então, essa palavra vem para quebrar algo que o povo tinha assimilado. A gente há de convir que nos nossos dias a gente não encontra uma realidade diferente, em que existem tantos contratos, tantas assinaturas, tanta burocracia, porque a verdade falta imensamente na nossa sociedade. Então, todos os compromissos da nossa sociedade, eles são vistos com muita desconfiança, porque há uma necessidade de verdade, no entanto, esta tem faltado horrorosamente nos nossos dias. Isso nós vemos no ambiente macro, no cenário político, no cenário dos negócios, no mercado de trabalho e também no mundo acadêmico, seja colégio, seja universidade, enfim. Essa situação toda se encontra muito disseminada na sociedade, não era diferente no Egito. A questão com o nosso Deus, e aqui habita a sabedoria do nosso Deus, é que ele não vai se utilizar de um arcabouço burocrático para debelar a situação da mentira, da falta da verdade nos nossos dias ou na sociedade. Ele vai apontar para o coração e ele vai chamar primeiro o pastor da casa, para que este sirva de exemplo para o resto da família. Ele deve conduzir a casa dele. É por isso que, em primeiro lugar, Deus fala ao homem. E ele diz que aquilo que ele colocar como promessa, juramento,
como voto, portanto, diante de Deus, ele deve cumprir todo o voto. Isso se dava, evidentemente, no aspecto da devoção pessoal da pessoa, aquilo que a pessoa faz diante de Deus. Quando nós levamos em consideração que o nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, a gente entende que o nosso Deus ele não restringe a sua vida a um aspecto domingueiro, religioso. A vida então da gente não pode ser dividida entre o sagrado e o profano. Antes, ela é um todo harmonioso que diz respeito à glória de Deus. Então, quando nós fazemos um voto diante de Deus, a gente não está simplesmente dizendo a Deus que na ocasião da execução religiosa, litúrgica, a gente vai ser fiel, mas o nosso Deus está desafiando e nós estamos respondendo como povo dele que aquilo que a gente promete, a gente cumpre. Interessantemente, em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também, nós vemos o mesmo apelo. A mentira, ela surge na queda e vem acompanhando a humanidade. E o nosso Deus, ele é avesso a ela. Ele é o Deus verdadeiro e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o nosso Deus, ele nunca vai se coadunar à mentira. O nosso Deus é verdadeiro e conclama ao povo dele a largar esses costumes aprendidos no Egito, a largar essas tradições que as pessoas têm como comum e normal, inclusive dentro do ambiente doméstico, e agora falar a verdade um com o outro, olhar nos olhos e ser verdadeiro. E essa primeira palavra vai endereçada exatamente ao pastor da casa, ao líder da família. Ele deve ser o exemplo maior. Então, a figura masculina em casa, ela é fundamental, não simplesmente como alguém que vai prover o material, mas como aquele que vai pastorear a sua casa em torno da verdade. Versículo 3 continua: quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calasse, para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Quando você tem uma adolescente em casa, uma jovem ainda que não casou, o pai ele é responsável por monitorar os votos da filha. E ele entende que a filha também tem um compromisso diante de Deus e que ela pode, então, ter a liberdade de fazer seu voto. Evidentemente que nós estamos tratando aqui de votos de consagração ao nosso Deus. Então, a pessoa poderia se abster de alguma coisa, né? De alimento, por exemplo, fazendo um jejum. Então, aqui a essa realidade, a menina ela tinha a liberdade de fazer o voto, mas o pai iria monitorar, né? E se por algum motivo o pai não achasse cabível ali, o pai iria conversar, pastorear a filha para que essa o fizesse em outro momento, entendendo que a verdade aqui, então a filha faz tudo às claras, ela não esconde nada. E ao mesmo tempo, uma vez que o pai dá o assinte, que o pai diz assim, sim, você pode continuar com o seu voto, a filha terá que cumprir todo o voto. De modo que a gente percebe aqui uma coisa interessante sobre a palavra. Deus ele não faz distinção de pessoas, no sentido de que o pai, se Deus assim o fizesse, o pai seria aquele que ele tem maior importância, então ele não poderia trair o voto. Já a filha de menor importância, essa poderia trair o seu voto. Não, ela é povo de Deus e como povo de Deus, ela teria que cumprir o seu voto da mesma maneira. Aí o texto continua, versículo 5. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar,
não será válido nenhum dos votos dela. Nele será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. O pai é o pastor da casa. Então, ela tem a liberdade de fazer o voto, no entanto, o pai ele deve supervisionar, pastorear, discipular a filha, para saber se aquele é o momento do voto, se ali ela deve fazer esse voto. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com o que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se o seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então, na época que essa moça casar, se ela casar enquanto ainda estiver cumprindo o voto, então o marido ele pode anular esse voto, uma vez que agora ela passou a ser pastoreada pelo marido. O pacto com o pai se encerrou e agora inicia-se um pacto no casamento, onde o marido ele é o pastor da casa e essa mulher ela está sob o pastorado desse homem. Então ela deve seguir o discipulado dele. Portanto, se ele se calar ou se ele disser prossiga ao voto, ela pode ir em frente. No entanto, se ele não julgar pertinente o voto naquele momento, então ela vai precisar se colocar diante de Deus como uma mulher submissa ao marido. Agora, de repente, alguém pode dizer assim, mas isso não é muito opressivo, isso é uma palavra da moda dos nossos dias, né? Que fala sobre o empoderamento feminino, a liberdade feminina. Meus irmãos, a gente precisa entender aqui a harmonia da casa. Nós estamos diante de um homem e de uma mulher que são tementes a Deus. E o voto, ele diz respeito ao temor, à fé, à santidade a Deus. Então, essa santidade, ela não se dá de forma individualista, mas ela se dá no casal. Portanto, eles devem estar em perfeita sintonia com relação a isso. Os dois, eles devem encontrar-se nos seus votos. E os dois, eles devem ser um em todas as decisões. Essas questões de empoderamento, de masculinismo que hoje é pregado na nossa sociedade como um voto de libertação, pelo contrário, isso daí é algo que amarra a pessoa ao seu próprio individualismo, de modo que ela se fecha no seu mundo e ela diz assim, então eu vou buscar o meu crescimento espiritual. No entanto, nós precisamos do outro para crescer espiritualmente. Nós não conseguimos crescer espiritual na ausência de alguém para amar. Se nós dizemos que amamos o nosso Deus sobre todas as coisas, nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. E o próprio apóstolo João fala isso na sua carta, que é impossível a gente dizer que ama a Deus, mas odiar o próximo. Então nós precisamos, de fato, amar o próximo. E muito desse amor vai estar nessa comunicação entre homem e mulher. De modo que perceba que todo o pastorado do nosso Deus, ele começa no núcleo duro da sociedade, que é a família. E principalmente a relação do marido e da mulher. Então, a questão do voto passa por isso. E o interesse aqui do casal é se santificar. Só que para que haja santidade, é necessário que haja esse projeto de vida, não de uma pessoa ou de outra pessoa, mas do casal em comum acordo que caminha na direção do nosso Deus. Isso é maravilhoso, isso é um aprendizado para todos nós, em toda a nossa vida. Mas o texto, ele continua dizendo assim, no tocante ao voto da viúva
ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Então, se houver o caso de uma mulher viúva ou de uma mulher divorciada, aquilo que a pessoa votou também será válido. É importante a gente entender alguns aspectos culturais sobre isso daqui. A mulher viúva, muitas vezes, na época, era vista como uma mulher amaldiçoada, né? E que muitas vezes a causa da sua viuvez era um castigo de Deus. No entanto, a pessoa ela podia se santificar totalmente ao Senhor. Da mesma forma, a mulher divorciada, aquela que foi abandonada pelo marido por algum motivo, né? Então, ela também poderia se santificar. Se o casamento tivesse se encerrado por algum pecado que fosse, essa pessoa ela não seria descartada. Entenda que quando a pessoa ela fazia um voto aqui, ela estava diante do próprio Deus de Israel. Então Deus não virava as costas para a pessoa. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. A gente não vive nesse mundo como gente amaldiçoada, como gente largada ou rejeitada de Deus. O nosso Deus quer sim que a gente dedique a nossa vida inteira a Ele, em total santidade a Ele. E buscando a Ele, a gente vai encontrar aquilo que nos falta, aquilo que é preciso. De modo que, se a vida impõe uma certa solidão pela ausência do cônjuge, o nosso Deus consola, trazendo a sua própria presença que alenta, conforta, fortalece, admoesta e traz para junto de si. Versículo 10. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e o seu marido soube e se calou para com ela e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos e lhe será preciso observar toda abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se o seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será... passei uma página. Não será válido. Seu marido lhe os anulou e o Senhor perdoará ela. Então, meus irmãos, o mesmo princípio é válido. Se enquanto ela ainda estivesse casada ou enquanto o marido estivesse vivo, a situação aconteceu do marido dizer assim, não é o momento, então ela seria perdoada desse voto. Senão, ela iria cumprir. Então, o nosso Deus ele deixa tudo muito fechado, muito bem amarrado. Por que isso? Porque o nosso Deus ele se agrada da santidade. E mais do que isso, ele se agrada da verdade. Então ele deixa tudo pormenorizado. Ele deixa tudo muito organizado para que o povo cumpra com a sua palavra. Versículo 13 continua assim: todo povo e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, no dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre marido e sua mulher, entre pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Então, meus irmãos, esse capítulo termina aqui dando uma ênfase. Estes são os estatutos. Isso não é simplesmente um conselho, não é simplesmente uma recomendação branda, é algo que Deus determina. E perceba que dos versículos 13 ao versículo 15 aqui, ele termina na mesma sentença. Portanto, aquilo que cada um de nós, como membros da família,
votarmos com o nosso Deus, a gente tem que cumprir. O livro de Eclesiastes ainda diz o seguinte, que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Você não pode acertar algo com Deus, assumir um compromisso diante de Deus e não cumprir. Então seria melhor que você não assumisse compromisso nenhum, né? Porque assim sendo, você faz uma declaração pessoal e qualquer um de nós fazemos uma declaração pessoal de que nós não temos condições morais, né? Por exemplo, de arcar ou de maturidade espiritual, de arcar com a palavra que a gente assumiu diante de Deus. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, ele se agrada da verdade, ele se agrada da santidade de vida e ele espera que o voto seja cumprido e que o povo de Deus se comprometa com ele cada vez mais. Para isso daí acontecer, todos os dias a gente tem que se debruçar sobre a palavra dele. Isso deve ser a primeira coisa que a gente deve fazer. A gente deve honrar o nosso Deus diariamente com a oração dos nossos lábios e com o clamor do nosso coração. A gente deve se colocar diante dele em plena consciência de que ele acompanha a vida de todos nós, todos os instantes e todos os dias da semana. Então, o nosso Deus, ele vai se agradando do povo dele e ele vai dando ao povo dele as suas bênçãos e renovando cada vez mais o nosso coração, trazendo vida ao nosso coração, de modo que a verdade nunca vai ser algo que vai assustar o povo de Deus, pelo contrário, é o povo que não tem do que se envergonhar, porque não tem o que esconder, é o povo que anda com a verdade. Por quê? Porque aqui atrás assumiu compromissos diante de Deus e entendeu diante de Deus que deve se cumprir cada um deles. E por conseguinte, ele vai para a sua existência familiar e social mais ampla diante de Deus. Amém, povo de Deus? Pois é, irmãos, é um capítulo curto, são somente 16 versículos, mas que devem pautar a nossa vida como um todo. Esse é o nosso Deus, é o Deus que, em poucas palavras, ele consegue resumir aquilo que é valor dele eterno para a vida da gente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que ele abençoe a nossa vida e nos fortaleça para a gente ser gente de verdade e cumprir com tudo que a gente se propõe. Oremos. Pai de misericórdia, olha para o nosso coração, Deus. E o nosso coração é falho, Senhor. O nosso coração é cheio de pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor, que é o Deus da verdade, continue forjando o nosso coração, arrancando tudo que há de mentira lá de dentro, todas as enganações, tudo aquilo que é falso, que não pertence a Ti, Deus, mas nos santifica no nome do Teu Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E nos santifica na palavra, porque a Tua palavra é a verdade, meu Deus, que santifica a vida da gente. Dá que Teu Espírito Santo, Deus, incomode o coração da gente e que não haja engano na nossa boca, Pai, engano no nosso coração e que esse povo, Pai, que é o povo da verdade, saiba verificar onde existe mentira, Deus, e combater, Deus, e produzir assim a Tua justiça na terra, a começar das nossas casas, Deus, da nossa família, meu Pai. Que o Senhor derrame, então, Deus, da Tua misericórdia sobre nós, hoje e para todo sempre, no nome do Teu Filho Jesus. Amém! Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus abençoe muito a tua vida, a vida de toda a tua família, com essa verdade maravilhosa que é a palavra dele. Bênção demais, povo. Deus abençoe. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio
passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.